a gente percebe que tem muita gente, ô Álvaro, que até possuem riqueza, mas não são felizes e às vezes chegam ao estado de pobreza porque não souberam administrar o que tinham. E vemos outros o contrário, que não tinham nada e mesmo às vezes sem possuírem um conhecimento técnico e teórico sobre economia, administram grandes patrimônios. Isso é fato que a gente tem. Agora, outra pergunta que eu gostaria, na minha ignorância em assuntos de administração e economia diretamente, é: a economia, ela pode ser aplicada em todas as áreas da nossa vida, não só como um empreendedor, mas também como aquele que, de alguma forma, é empregado e recebe o seu salário e, às vezes, tá ali um tanto apertado para pagar uma conta. O vendedor de picolé, o trabalhador autônomo, o que tem a sua quitanda. Porque, às vezes, quando a gente fala de economia, as pessoas levam a economia dentro de uma perspectiva de que é algo que se trate de grandes investidores e grandes empresários. Como se a economia fosse uma ciência apenas e exclusiva para pessoas que possuam grandes empresas ou ocupem determinadas funções dentro do sistema econômico do nosso país, né? de questões de câmbios e coisa do tipo. Onde e como nós podemos, de fato, aplicar, em quais áreas nós podemos aplicar a economia, como nós podemos aplicar independente da nossa profissão, do nosso empreendimento. Primeiro, não precisa ser economista para você economizar, né? Para você entender de economia. A ciência econômica é uma ciência social e para você entender, ela desmistificar é fácil. Tem que entender, como eu disse, a economia você tem que saber alocar os recursos da melhor maneira. Aonde eu vou poder alocar os recursos da melhor maneira? Se você está falando de dinheiro, a gente está falando de investimento, claro que qualquer pessoa de qualquer área pode investir. A economia não é só ligada aos empreendedores ricos, investidores ricos, estrangeiros. Não. Pode ser um estrangeiro, um operário, pode ser um advogado, pode ser um médico, pode ser qualquer área. Você pode investir até R$1. Na própria Petrobras, existem investimentos de R$10, 20, 30. No próprio Nubank, você pode investir valores pequenos. E no próprio Banco do Brasil, dentre outros bancos, eles têm uma carta, né, uma cartela, colocam todos os tipos de investimento. Então, você pode aplicar com 30 dias, com 60 dias. E o Tesouro Nacional, como eu falei, ele é hoje, né, a letra do Tesouro Nacional é o que mais tem rendimento hoje, como o Nubank também, o Banco Nubank, tem em torno de 6 ponto alguma coisa, 6,20, 6,3. Então, não importa a sua área, não importa qual é a sua, como é que se diz, a sua atividade, não importa se você é um MEI, não importa se você vende picolé, pipoca, você pode investir. Hoje já está bem diferente, é muito bem diversificado. Essa cartela que você pode ver de cada banco, você pode entender sim. Procura um banco, ou você vai no próprio aplicativo do digital, consegue enxergar e tem lá as menores opções, R$1, consegue sim investir. Não tem essa de dizer que tem que ser economista para poder investir. Não, tem que ser empreendedor. Não, de jeito nenhum. Qualquer pessoa pode investir. Valor menor, valor maior. Até um próprio estrangeiro também, seja ele rico ou que seja um operário lá fora, o estrangeiro pode investir no Brasil. Não há problema. Então, a gente tem que analisar tudo isso e ver quais são as melhores taxas do banco. É muito importante a gente olhar quais são as melhores taxas de rendimento, quais são as melhores taxas de juros para o banco que você vai receber. Se você vai fazer um empréstimo, também você tem que analisar os bancos, qual é a melhor taxa, qual é a taxa mais baixa, que você possa comprar sua casa, seu carro, seja o que for. Pensando dessa maneira, você tem que sempre pesquisar. Não há outro jeito. A pesquisa na economia é importante. A gente precisa entender também o seguinte, o momento que a gente vive é um momento de recessão a nível Brasil e mundo. É o pós-pandemia,
né, que a gente coloca assim entre aspas, porque ela ainda não acabou, e nem vai acabar, né, ainda vai continuar por muitos e muitos tempo. E outras pandemias podem chegar a vir também. Agora, lá na Guiné Equatorial, na África, está acontecendo um vírus, acho que é Mark o nome, que ele é parecido com ebola. Então a gente precisa ter cuidado com isso, a OMS já está alertando de chegar na Europa, na América, na própria América do Sul, aqui no Brasil, né? Então a gente tem que ter cuidado. Então a gente tem que desmistificar, a gente precisa entender que esse ciclo econômico é um novo modelo econômico, o qual ele exclui muita gente, sim, tá? Não de investimento, mas exclui na questão de geração de empregos. A gente sabe muito bem que a tecnologia da informação ela chegou de maneira com muita força, né? Nessa pandemia a gente entendeu. Existe um novo ciclo no estudo do EAD, existe um novo ciclo no home office, de trabalhar home office. É o custo-benefício para o empreendedor, é o custo-benefício para o colaborador e custo-benefício para muitas pessoas. Então, a gente tem que analisar dessa maneira os prós e os contras dentro de um home office, dentro de um EAD, né, de uma faculdade. Então, a gente precisa entender esse novo ciclo. É algo novo, sim. A gente ainda tem medo dessa tecnologia, ao mesmo tempo a gente gosta dela, mas sabe que ela exclui, ela vai sempre excluir. A cada 10 pessoas em uma indústria, tira-se 7, né? E coloca-se um robô. Às vezes até um robô substitui 10 pessoas. Então, a tecnologia da informação dentro da economia, que é a mola propulsora de uma nação, é a economia, no meu ponto de vista. Sem a economia, como eu falei da teoria da firma, que é a troca entre a empresa e o indivíduo, começa por aí. Daí você consegue entender. Hoje a nossa economia ela existe uma moeda que não é mais papel moeda, tá? Ela já foi tirada, né? Assim, vamos dizer assim. E hoje a gente trabalha com a moeda eletrônica, que é o Pix, e a moeda virtual, que tem ligações com bitcoins, né? Uma hora está em alta, uma hora está em baixa. É algo bem também complexo essa parte do Bitcoin. Então, e também ligada ao Bitcoin, nós temos o metaverso. As pessoas estão comprando casas, carros pelo metaverso. Ao meu entendimento, é algo novo, diferente, que a gente ainda não está acostumado. Mas são coisas novas que a gente precisa entender, abrir a cabeça, que é um nível mundial da economia. Essa recessão, ela é mundial, a gente sabe disso. A inflação não é só no Brasil, aqui está muito alto. Tá? A gente pode entender que o Banco Central estabeleceu a 13,75 Selic. A Selic é uma taxa de juros que ela mede tudo. Quando você vai comprar um carro, vai comprar uma casa, ela está embutida dentro de um financiamento que você vai fazer, de um empréstimo que você vai fazer, fora outras taxas. Cada banco tem a sua taxa, como eu disse, pesquisar a menor taxa. É muito alto, mas é uma melhor maneira de tentar baixar a inflação, aumentar os juros, diminuindo cada vez mais com que o consumidor compre menos, quanto menos ele comprar e tentar poupar. Claro que nem todo mundo nesse momento consegue poupar, mas é essa a estratégia que a gente tem na economia de poupar. Né? Você poupa um pouquinho, compra menos, o consumidor vai menos ao mercado. Claro que não é bem assim, se a gente pensar na realidade. As pessoas hoje estão vivendo para sobreviver, né? O seu salário é para sobreviver. Você não consegue poupar nada. Mas isso também reflete lá na Inglaterra, que está com 2 dígitos o percentual também de juros, 10,5, alguma coisa. No próprio Estados Unidos já está caindo, mas também está com 2 dígitos. Estava em 9, eu acho que agora está em 6, ou é 5 ponto alguma coisa. Então, a gente tem que entender que essa recessão é mundial. Ela afeta diretamente tudo. Outro ponto importante são as commodities. São as commodities, né? O petróleo, a soja, são produtos em larga escala, né, que são produzidos em larga escala, os quais são ligados diretamente com o dólar, atrelado ao dólar, no nível mundial. A gente exporta muito frango para a China. Tem pessoas que dizem, não pode ser, é verdade. A gente exporta soja, arroz, às vezes até, se a gente pensar um pouquinho mais, lembrem que no ano passado, eu não lembro a data, acho que no meio do ano, ou então no começo do ano passado, mais ou menos, aconteceu dos nossos preços do arroz chegar a R$ 30. Aí os nossos vizinhos têm arroz do Uruguai, Venezuela, Paraguai, só que a gente não podia nem comprar lá, porque a gente estava exportando muito mais.
Existe uma política econômica que a gente fala dentro das políticas econômicas, que é a política de exportação e importação, que é a balança comercial, mesma coisa. Então, você tem que manter o equilíbrio, né? A questão do pleno emprego também, manter esse equilíbrio. Claro que é uma utopia, mas a gente precisa pensar em geração de emprego dentro de uma recessão. E tem que ter muito cuidado com essa situação do ponto de vista da tecnologia da informação, que ela traz coisas boas e ruins. São dois viés, né? Os dois lados da moeda. E falando só sobre o arroz, que teve um aumento de R$ 30 no final do ano passado, na verdade, final do ano de 2021, final de 2021, já começando para 2022. A gente não podia nem comprar, porque a Venezuela, Uruguai e Paraguai, eles não queriam nem vender para a gente o arroz. Porque se eles vendessem a economia doméstica deles, a questão da economia doméstica, eles iam ficar sem arroz. E a gente acabou exportando muito mais. Então a gente precisa ter um cuidado dentro dos países ricos, Inglaterra e Estados Unidos, como padrão, que eu gosto sempre de usar, de falar da economia doméstica, eles falam de protecionismo. Valorizar o interno, o comércio interno, seja numa comunidade, seja na própria local, né, no município, seja no estado, ou seja no Brasil, a gente precisa ter esse pensamento de protecionista para que a gente possa melhorar mais e poder desenvolver mais, gerar emprego, gerar renda